Você já sentiu como se o chão tivesse desaparecido bem debaixo dos seus pés? Como se tudo o que você acreditava, tudo o que você segurava com força, estivesse escorregando entre os seus dedos? Eu quero te contar sobre uma mulher chamada Ana. Ela é mãe, esposa, alguém comum como eu ou você. Mas há alguns meses, a vida dela virou de cabeça para baixo. O filho dela, Lucas, de apenas 7 anos, foi internado com uma doença que os médicos não conseguem explicar direito. As máquinas apitam, os exames não trazem respostas e as contas, elas só aumentam. Ana passa as noites acordada, orando por um milagre, com uma Bíblia aberta no colo e lágrimas caindo nas páginas. Mas o silêncio de Deus, esse silêncio é ensurdecedor. Será que a esperança dela é suficiente para segurar o peso de tudo isso? Fica comigo porque essa história é sobre o que acontece quando a esperança é tudo o que resta. Você já sentiu como se o chão tivesse desaparecido bem debaixo dos seus pés? Como se tudo o que você acreditava, tudo o que você segurava com força, estivesse escorregando entre os seus dedos? Eu quero te contar sobre uma mulher chamada Ana. Ela é mãe, esposa, alguém comum como eu ou você. Mas há alguns meses a vida dela virou de cabeça para baixo. O filho dela, Lucas, de apenas 7 anos, foi internado com uma doença que os médicos não conseguem explicar direito. As máquinas apitam, os exames não trazem respostas, e as contas, elas só aumentam. Ana passa as noites acordada, orando por um milagre, com uma Bíblia aberta no colo e lágrimas caindo nas páginas. Mas o silêncio de Deus, esse silêncio é ensurdecedor. Será que a esperança dela é suficiente para segurar o peso de tudo isso? Fica comigo, porque essa história é sobre o que acontece quando a esperança é tudo o que resta. Você já sentiu como se o chão tivesse desaparecido bem debaixo dos seus pés? Como se tudo o que você acreditava, tudo o que você segurava com força, estivesse escorregando entre os seus dedos? Eu quero te contar sobre uma mulher chamada Ana. Ela é mãe, esposa, alguém comum como eu ou você. Mas há alguns meses, a vida dela virou de cabeça para baixo. O filho dela, Lucas, de apenas 7 anos, foi internado com uma doença que os médicos não conseguem explicar direito. As máquinas apitam, os exames não trazem respostas e as contas, elas só aumentam. Ana passa as noites acordada, orando por um milagre, com uma Bíblia aberta no colo e lágrimas caindo nas páginas. Mas o silêncio de Deus, esse silêncio é ensurdecedor. Será que a esperança dela é suficiente para segurar o peso de tudo isso? Fica comigo porque essa história é sobre o que acontece quando a esperança é tudo o que resta. Você já sentiu como se o chão tivesse desaparecido bem debaixo dos seus pés? Como se tudo o que você acreditava, tudo o que você segurava com força, estivesse escorregando entre os seus dedos? Eu quero te contar sobre uma mulher chamada Ana. Ela é mãe, esposa, alguém comum como eu ou você. Mas há alguns meses a vida dela virou de cabeça para baixo. O filho dela, Lucas, de apenas 7 anos, foi internado com uma doença que os médicos não conseguem explicar direito. As máquinas apitam, os exames não trazem respostas e as contas, elas só aumentam. Ana passa as noites acordada, orando por um milagre, com uma Bíblia aberta no colo e lágrimas caindo nas páginas. Mas o silêncio de Deus, esse silêncio é ensurdecedor. Será que a esperança dela é suficiente para segurar o peso de tudo isso? Fica comigo, porque essa história é sobre o que acontece quando a esperança é tudo o que resta. Você já sentiu como se o chão tivesse desaparecido bem debaixo dos seus pés? Como se tudo o que você acreditava, tudo o que você segurava com força, estivesse escorregando entre os seus dedos? Eu quero te contar sobre uma mulher chamada Ana. Ela é mãe, esposa, alguém comum como eu ou você. Mas há alguns meses, a vida dela virou de cabeça para baixo. O filho dela, Lucas, de apenas 7 anos, foi internado com uma doença que os médicos não conseguem explicar direito. As máquinas apitam, os exames não trazem respostas e as contas, elas só aumentam. Ana passa as noites acordada, orando por um milagre, com uma Bíblia aberta no colo
e lágrimas caindo nas páginas. Mas o silêncio de Deus, esse silêncio é ensurdecedor. Será que a esperança dela é suficiente para segurar o peso de tudo isso? Fica comigo, porque essa história é sobre o que acontece quando a esperança é tudo o que resta.